Boa noite a quem está entrando. Paz do Senhor, Ariane, Débora, Vieira, Gerson. Paz do Senhor, sejam bem-vindos. A gente está começando a nossa live, né? Mais uma semana de quarentena. E conta aí nos comentários o que você está fazendo nessa quarentena, se você está dormindo bastante, se você está trabalhando, né? Tem pessoas que não pararam, né? Tem pessoas que trabalham em serviços essenciais, outras estão trabalhando de casa, como é o meu caso. Então conta aí nos comentários o que você está fazendo nessa quarentena. Paz, Luane, como que você tá? Como tá a Lelê? Como que tá o Rubens? Então hoje mais uma live, né? E a gente tem como tema essa live, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem as palavras de vida? A Ariane disse que tá fazendo faxina. E eu também tô com bastante saudade dos cultos, né? Faz muita falta, né? Como diz aquele ditado, né? Tem coisas que a gente passa a dar mais valor quando a gente perde, né? E eu acho que a gente tá vivendo isso com os cultos, né? Talvez antes, quando a gente tinha culto todo dia, a gente não valorizava tanto quanto hoje, que a gente não tem mais nenhum culto acontecendo presencialmente, né? Salve pro Rubens também. Então é isso. Então hoje a gente está dando início a mais uma live e essa live tem como tema Senhor, para onde iremos nós se só Tu tem as palavras de vida? Pedro ele diz isso após um questionamento do próprio Cristo, né? Jesus ele já tinha o seu ministério, enfim, desenrolando. E sim, estaremos juntos em breve. Saudades, muitas saudades. Talvez aqui ainda, né? Quem sabe no céu a gente vai estar junto, né? Junto de alguma forma a gente vai estar, né? Antes ou depois da vinda de Cristo a gente não sabe. Porque tá demorando essa quarentena para passar. Eu já estou na quarta semana em isolamento social. Então já tá demorando para passar, enfim, mas é o melhor a se fazer nesse momento. Enfim, agora eu vou entrar na mensagem oficialmente. Então, Pedro ele diz a Cristo: Senhor, só tu tem as palavras de vida. Por que ele fala isso? Porque Jesus ele questiona, faz um questionamento em uma determinada situação. Enfim, já era. Jesus já tinha começado o seu ministério, aqueles discípulos eles já tinham visto muita coisa acontecer. Eles já tinham visto água se tornar em vinho, coisa que, enfim, é uma maravilha de fato, né? Jesus já tinha operado diversos milagres. Aqueles apóstolos já tinham visto coxos, cegos andarem, cego ver, coxo andar, mudo falar, surdo ouvir. Então Jesus já vinha fazendo vários e vários e vários milagres ao longo do seu ministério, né? Jesus já tinha multiplicado os pães. A Bíblia vai falar que uma certa feita havia uma multidão e essa multidão ela ficou e passou o dia inteiro com Jesus e Jesus estava ensinando e Jesus se preocupou porque ele não queria ver aquelas pessoas fracas, elas precisavam se alimentar. E aí os apóstolos vêm e falam, olha, não tem nada. Só que André chega e fala, a gente encontrou aqui 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus fala, olha, traz aqui que é o suficiente. Jesus ele começa a repartir aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos entre os discípulos. E os discípulos repartem entre aqueles homens. A Bíblia vai falar que eram 5.000 homens. Ou seja, não estava contado mulheres e crianças. Então era uma multidão muito numerosa, muito numerosa. E Jesus ele alimentou toda aquela multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia vai relatar também que
depois daquele povo se alimentado e se fartar, porque eles se saciaram, ainda sobraram 12 cestos de pães cheios, e eram cestos cheios. Ou seja, Jesus ele fez diversos milagres. Jesus ele é um Deus de abundância. E ele operou e manifestou a sua glória em diversas situações. Jesus já tinha andado sobre as águas também quando Pedro ele faz essa afirmação: Senhor, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida? Pedro ele já tinha visto Jesus andar sobre as águas. Tanto é que a Bíblia fala que era noite, era escuro, e os discípulos olham e se assombram, ficam assustados e se perguntam, se questionando o que que era aquilo. Será que era uma assombração? Será que era um espírito? O que será que era aquilo? E quando Jesus vem chegando mais perto, eles veem e contemplam que é Jesus, o Cristo, e Jesus fala para eles não temerem. E Pedro ele chega a descer do barco e vai caminhar também, só que Pedro quando está chegando ali próximo a Jesus, Pedro começa a afundar porque ele temeu, ele duvidou. Mas ele viu Jesus andar sobre as águas e ele andou também sobre as águas porque ele voltou para o barco, ele voltou andando, Jesus não pegou ele no colo. Então eles viram e vivenciaram muitos e muitos milagres. Eu vi esses dias uma coisa que eu achei muito interessante, uma colocação que eu achei muito interessante que dizia que ser ateu hoje é uma coisa bem difícil, porque é fácil ser crente. Acho que é muito mais fácil ser crente do que ser ateu, porque a gente vê tantos milagres, a gente já viu tanta coisa acontecer, então é fácil da gente acreditar. É fácil da gente acreditar. Jesus, a gente tem a Bíblia, Jesus fez N milagres. A gente vê milagres acontecendo na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família. E de fato é difícil você não acreditar que não exista um Deus que tudo pode, que é dono de todas as coisas, enfim, onipotente, onipresente, onisciente. E eles viram, e eles estavam conhecendo. A gente temporalmente, a gente tem mais tempo, então a gente viu muita mais coisa do que eles. Mas eles já andaram com Cristo, estavam vendo Cristo fazer aqueles milagres. Estavam vendo as pregações de Jesus, uma pregação que falava sobre amor e ao mesmo tempo também sobre justiça e o reino de Deus, sobre a esperança de um reino vindouro. Paulo vai dizer em uma das epístolas que as aflições desse mundo elas nada se comparam à glória vindoura, a glória que ainda não foi revelada. Então Deus ele tem muita coisa preparada pra gente, coisa que a gente nem imagina. E talvez a gente passe por de situações difíceis, complicadas, que às vezes nos fazem temer. Assim como Pedro, quando foi de encontro a Jesus, quando ele desceu para o barco, ele temeu e começou a afundar. Pedro ele conviveu com Cristo, ele viu muitas coisas acontecer. Ele tinha fé, mas naquele momento, naquele ponto, naquele instante ele temeu. Ele temeu talvez ele temeu um vento que veio, talvez ele temeu a onda que estava se aproximando, talvez ele temeu a escuridão porque estava de noite. Enfim, ele tinha fé, mas ele teve um momento que ele temeu. E ele caiu e começou a afundar, mas naquele mesmo instante Jesus estava ali e o ergueu. Então Jesus ele sempre está conosco. Talvez, enfim, não sei como a situação que você tem passado, mas talvez você é uma pessoa de fé, você acredita em Deus, mas você tem temido e você está temendo o que está acontecendo na sua vida, na sua casa, enfim, ao seu redor. Ahn, e você está temendo e está começando a afundar. Mas Jesus ele está ao seu lado, ele está caminhando e ele está indo ao seu encontro para te levantar e te sustentar nesse momento de dificuldade. Não temas, crê somente, né? E, e será salvo. A graça de Deus vai te alcançar. Amém? A Bíblia vai falar também que paralíticos andaram. Pedro viu paralíticos andarem. Acho que eu peguei dois exemplos aqui que acho que são marcantes. O primeiro é um paralítico de Jerusalém.
A Bíblia vai falar que ele era paralítico há 38 anos. 38 anos é mais do que toda a minha vida. Eu tenho menos do que 38 anos e é muito tempo, muito tempo. Eu tenho 23 anos, enfim, é quase a minha idade mais metade dela. É muita coisa. Mas Jesus, ou melhor, é quase o dobro da minha idade, né? 38 anos. E aquele homem ficou 38 anos numa cama, paralítico, ele não podia andar. Mas e a Bíblia vai falar que havia um tanque, o tanque de Betesda, todo mundo conhece a história. E o anjo anualmente ele descia ali naquele tanque, movimentava as águas e o primeiro que chegasse ali, ele alcançava um milagre, alcançava uma cura, alcançava uma libertação. Mas aquele homem, por ser coxo, ele nunca teve como chegar primeiro, porque sempre os outros chegavam antes do que ele. Mas teve um dia que Jesus chegou, e isso bastou e foi suficiente. Aquele homem, ele não precisou ir até as águas, ele só precisou que Cristo fosse até ele. Então, nessa noite e a partir dela, que você venha abrir o seu coração. Talvez você esteja em busca de um milagre, talvez você esteja em busca de alguma coisa e você está correndo, está correndo, está correndo atrás disso. Mas na verdade o que você precisa é que Cristo venha até você, não que você vá até ele, até a bênção. Você precisa abrir o seu coração e permitir que Deus ele venha entrar, para que ele possa fazer o milagre. Então é necessário confiar e acreditar. E porque tudo também tem um tempo determinado, né? Às vezes a gente não tem paciência de esperar, mas aquele homem ele esperou 38 anos e ele nunca desistiu. Porque ele, no 38º ano ele ainda estava lá. Talvez as pessoas falaram para ele, olha, você já foi lá 37 vezes, para que você vai fazer lá na 38ª? Desiste, você nunca vai conseguir. Mas na 38ª vez que ele foi até aquele tanque, ele alcançou o milagre dele. Então insista, creia, acredite, confie no Senhor. Confie no Senhor, porque Ele tem o milagre que você precisa. E os discípulos viram aquilo acontecer, viram um coxo andar, uma pessoa que não tinha capacidade de andar, caminhar. Um milagre aconteceu. E vários outros milagres aconteceram. Um dos, mil- ou- um dos outros, e Jesus falou para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Vai, pode ir. E vai fazer aquilo que você tem que fazer. Jesus encontrou ele. Então talvez chame ele aí para perto de ti agora nesse momento. Talvez você não esteja num culto oficialmente, você não está sentado, não tem aqueles bancos, mas você está prestando culto a Deus. Nós somos a igreja e onde há Espírito de Deus, ali há liberdade. Então você tem liberdade de adorar e de interceder. Então clame ao Senhor, peça nesse momento para que Ele venha até a ti, para que Ele venha te alcançar. Porque talvez você esteja correndo, correndo freneticamente e alucinadamente, e você não vai alcançar assim aquilo que você tem almejado. Você precisa encontrar Cristo, porque Ele tem aquilo que você precisa. A Bíblia vai falar também de um outro paralítico, o paralítico de Cafarnaum, que Jesus estava dentro de uma casa e aquela casa ela estava cheia, cheia de pessoas, porque todo mundo queria ouvir Jesus, o discurso de Jesus, as pregações de Jesus. E aquela casa estava cheia e chega um homem, a Bíblia vai falar que era um homem que chegou carregado por outros 4 homens, ou seja, uma pessoa que chegou numa maca. E tinha tanta gente lá, e ele não conseguia atravessar aquela multidão e chegar até Cristo, porque ele acreditava que se ele chegasse até Jesus, ele ia alcançar sim a bênção e a vitória dele. Mas ele tinha tanta fé, aqueles homens tiveram tanta fé que eles subiram no telhado, abriram o telhado e aqueles homens desceram aquele paralítico até Jesus para que Jesus ele curasse aquele homem. E impressionante porque até Jesus ele se impressiona com aquela fé. Se você ler lá em Marcos capítulo 2, você vai ver essa história.
nos primeiros versículos, que Jesus ele se impressiona com aquela fé. Então, com que você tem impressionado a Cristo? Você tem impressionado a Cristo como? Como você tem chamado a atenção de Deus? Será que é pela sua fé? Espero que seja pela sua fé, pela sua persistência e pela sua insistência, e não pelas suas queixas, pelas suas reclamações. Porque muitas das vezes também nós chamamos a atenção de Deus, mas não de uma forma como deveríamos. Às vezes a gente se queixa, a gente murmura, e a gente está chamando a atenção de Deus assim também, só que isso não é benéfico nem pra gente, não é benéfico para Deus, porque quando a gente começa a se queixar e duvidar de algo, a gente começa a se afastar disso e se distanciar. Então que nessa noite a sua fé ela venha a ser fortalecida por Cristo, para que você venha chamar a atenção de Deus através da sua fé, do seu testemunho, da sua insistência, que você venha chamar a atenção de Deus pela sua fé, porque você acredita nele, nas palavras que ele falou, e você honra aquilo que ele tem falado. E Jesus ele fala, olha, perdoados são os teus pecados. Quando aquele homem desce pelo telhado, Jesus fala, perdoados são os teus pecados. E aí tinha aquela multidão, ela se ira, ela fala, o quê? Quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Quem é ele? Só Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus fala, sabendo, enfim, como agir, ele fala assim, o que é mais difícil? O que vocês acham que é mais difícil? Dizer, perdoados são os teus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda? E aquela multidão, ela não responde porque não tem o que responder. Jesus é o dono da vida, ele é o cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Então ele tem sim poder para perdoar pecado, e ele também é o dono da vida, ele é médico dos médicos, ele tem poder para curar e poder para salvar. Mas aqueles homens, aqueles fariseus, eles vão e questionam a Cristo. E Jesus fala, o que é mais difícil? Eu já disse que os pecados dele estão perdoados. Mas eu também vou dizer, levanta a tua cama e anda. E ele levanta daquela maca, toma aquela maca e ele sai levando aquela maca. E ele viveu aquele milagre porque ele acreditou. Ele fez aqueles homens carregarem ele, ou seja, ele convenceu aqueles 4 homens carregarem ele, subirem um telhado, abrir um telhado para que pudesse descer e ele pudesse alcançar o milagre dele. Ou seja, ele saiu da zona de conforto, aquele paralítico saiu da zona de conforto. E às vezes a gente precisa fazer isso para alcançar o nosso milagre, para alcançar a nossa bênção. A gente precisa sair da nossa zona de conforto, a gente tem que exercer a nossa fé. A gente tem que acreditar no Senhor. E acreditar com atitude, não somente de boca. Que venhamos acreditar no Senhor com o nosso testemunho, enfim, com atitudes de fato que venham honrar a Cristo. Deus ele é fiel, Deus ele é santo, e aqueles homens eles vão falar, olha, nunca vimos tal coisa. Isso realmente é algo fantástico, porque isso nunca aconteceu. E Jesus ele vai operando uma série de milagres. E aí chega um período que Jesus ele tá operando um milagre, tá curando, mas aí ele vai e faz uma pregação, um discurso. E esse discurso é bem duro para aquele povo. Jesus ele fala, olha, eu já multipliquei os pães, eu já curei muitas pessoas, mas é necessário que vocês me busquem, não pelo que eu tenho a oferecer, mas por aquilo que eu sou. Vocês querem pão e saciar a sua carne, mas eu sou o pão da vida, eu posso saciar o seu espírito. E Jesus ele começa a pregar e ele faz um discurso muito duro para aquela multidão, porque existia uma multidão e aquela multidão seguia Cristo. Mas dentro daquela multidão existiam 3 classificações de pessoas. Existiam pessoas que estavam acompanhando a Cristo, existiam pessoas que estavam somente observando a Cristo e existiam pessoas que estavam comprometidas com Cristo. Jesus ele vai falar, eu sou o pão da vida, eu sou o pão do céu. Se você comer desse pão, você nunca mais vai ter fome. Se você beber da fonte que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. Não adianta todo dia multiplicar o pão. Amanhã você vai ter fome de novo.
o que eu tenho a oferecer é muito maior do que isso que você está recebendo hoje. E Jesus ele começa a pregar e faz aquele discurso duro que muitas das vezes e às vezes nós também, quando vamos à igreja e escutamos uma palavra de repreensão ou de exortação, a gente sai. Algumas pessoas saem esmorecidas, a gente sai entristecido porque a gente esperava uma palavra e a gente acaba é, levando uma correção. E a gente não estava com os nossos lombos preparados. Mas isso é o que Cristo ele tem para nos oferecer. Ele tem algo muito maior do que tudo aquilo que possamos imaginar. Como eu disse aqui no começo, as aflições desse mundo elas não se comparam em nada com a glória que há de vir. Homem não viu, enfim, não chegou ao coração do homem, o homem não consegue imaginar aquilo que Deus ele tem preparado. O que Deus ele tem preparado para cada um de nós é muito grande, muito, muito grande. E tem uma eternidade inteira para a gente desfrutar. Então que venhamos ouvir a palavra de Deus e dentro daquela e decidir em qual grupo dessa multidão a gente está. Se a gente é uma pessoa que está comprometida com Cristo, se a gente é uma pessoa que está simplesmente envolvida, ou se a gente é uma pessoa que está observando. Os que observavam eram os fariseus e os escribas, eles estavam ali em todos os discursos de Jesus. E eles estavam ali somente para procurar e achar alguma ocasião contra Cristo, tentar achar alguma falha na lei para que pudessem condenar a Cristo. Esses eram os que estavam ali simplesmente para observar. Tinham os que estavam envolvidos, aqueles que estavam seguindo ali Jesus, mas eles tinham um propósito limitado, eles queriam simplesmente se alimentar do pão, eles queriam cura, eles queriam milagre. E eles não seguiam a Cristo pelo que Cristo era. Eles não seguiam a Cristo pelo que Cristo era e pelo que Cristo estava preparando, pelo que Cristo estava dizendo. Mas eles estavam seguindo a Cristo pelo que Cristo poderia fazer. E existia um terceiro grupo, que era o grupo dos comprometidos com Cristo. Aqueles que estavam ali, seguiam a Cristo e que mesmo diante daquela repreensão e daquela exortação, eles permaneceram e decidiram ficar. A Bíblia vai falar que depois desse discurso duro que Cristo fez, vai saindo um a um. E ficam poucas pessoas, inclusive diversos discípulos foram embora. Os principais, os 12 discípulos ficaram porque eles eram comprometidos com Cristo. Eles serviam a Cristo pelo que Cristo era e não pelo que Cristo podia oferecer. E também nós servimos a Deus pelo que Deus é e não pelo que Ele pode fazer. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. A gente serve a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer por nós. 1 Coríntios 15, 9, se eu não estou enganado, vai dizer assim que se a gente serve a Cristo simplesmente pelas coisas que Ele pode fazer nessa vida, a gente é o mais miserável, nós somos os mais miseráveis dos homens. A Bíblia vai dizer isso. 1 Coríntios, deixa eu achar aqui o versículo certinho. 1 Coríntios 15, 15, 19. Se a gente segue a Cristo simplesmente pelo que Ele pode fazer por nós nessa vida na qual vivemos, a gente faz parte da categoria de mais miseráveis dos homens dessa terra. Temos que seguir a Cristo pelo que Ele pode fazer, não por nós simplesmente nessa vida, mas pelo que Ele tem a nos dar. Ele nos trouxe esperança, esperança de salvação, esperança de uma vida melhor, esperança que a gente vai morar com Ele. A gente saiu de lá, Deus ele nos deu a vida, Deus é o dono da vida. E Ele nos deu a vida, a gente veio para essa terra e o desejo de Deus é que nós venhamos voltar a morar com Ele, morar numa eternidade inteira. E muitas pessoas falam assim, olha, Jesus é educado, ele não arromba a porta, ele bate antes, pergunta se pode entrar. E isso é a mais pura verdade. Se a gente for olhar a Bíblia, os anjos estão no céu. E os anjos eles estão cantando lá, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
E aqueles anjos, eles não são obrigados a louvar a Deus continuamente, mas eles o louvam e o adoram porque eles sentem o desejo, eles têm o desejo de fazer isso. E isso é tão verdade que quando Lúcifer ele arma uma rebelião no céu, é levado um terço dos anjos juntamente com ele. Ou seja, até os anjos do céu eles tinham a opção, os anjos que estão ali junto com Deus, junto com Cristo, eles tiveram a opção de segui-lo ou não. E nós também temos a opção de segui-lo, de adorá-lo, de servi-lo verdadeiramente, porque Deus ele sabe, ele conhece qual é a nossa intenção, qual que é como que é o nosso coração, como que está aqui dentro. E quando Pedro ele fala, Senhor, para onde iremos nós? Aquele povo saiu. Tava saindo um a um e Jesus fala, vocês também não vão embora? Vocês vão ficar aí? E Pedro fala, Senhor, para onde que a gente vai? Para onde? Só tu tem as palavras de vida eterna. Para onde que a gente vai? Porque uma vez que a gente conhece a verdade, os nossos olhos se abrem, então a gente não tem para onde ir. A gente já conhece a verdade, você já conheceu a verdade, Cristo já te revelou a verdade. Então, para onde você vai? Para onde você está querendo ir? Talvez você esteja cocheando em dois pensamentos, mas nessa noite eu quero te alertar: não há para onde ir, para onde você vai. Você já conhece a verdade, você já sabe que o que você tem que fazer, quem é Deus, quem é Jesus e o que nos espera, o que nos aguarda. Então, para onde você quer ir? O seu lugar é junto a Cristo, é junto da presença de Deus, é junto da presença do Pai, é junto da presença do Senhor. Hoje, muitas vezes a gente clama, clama, clama pela presença de Deus. Deus ele derrama a sua presença, mas ele quer derramar a sua glória sobre nós e manifestar a sua glória e o seu poder. Mas a gente precisa estar com o nosso coração aberto para ouvir aquilo que ele nos tem a dizer. Ele é o pão da vida. Nessa noite ele está dizendo, ele é o pão da vida. Você tem tido fome, mas ele tem o pão que se você comer, você nunca mais vai ter fome. A água que se você beber, você nunca mais vai ter sede. Então, por que você tem procurado em outros lugares? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não há outro. Então, nessa noite, fica essa reflexão. Para onde iremos nós? Para onde a gente vai? Só Deus ele tem as palavras de vida eterna. Há um só Deus. Só Deus salva. Só Deus pode salvar. Deus ele cura, Deus ele liberta. E mais do que tudo, só Deus ele pode salvar a nossa vida. Então, que venhamos cuidar daquilo que Deus ele nos entregou. E cuidar com muito zelo. Cuidar do que Cristo nos entregou. Ele nos entregou essa esperança de vida e de salvação. E Ele nos deu a fé. Então que venhamos cuidar daquilo que Ele nos entregou e nos confiou. Ele entregou sim a esperança, ele veio, morreu naquela cruz, foi humilhado, e ele veio, foi crucificado, entregou a sua vida para que hoje nós tivéssemos esperança de salvação, para que hoje nós fôssemos também participantes dessa herança, da herança de Cristo, para que hoje também nós pudéssemos ter a esperança que um dia vamos morar com Ele. Então que venhamos cuidar daquilo que Deus ele nos entregou. Cuide daquilo que Deus te confiou. Deus ele entregou coisas nas tuas mãos, ele entregou essa palavra na sua mão e essa palavra é viva e eficaz e outras pessoas precisam ouvi-la também. E Deus ele quer usar você. Você já viu muitas coisas como Pedro. Pedro viu muita coisa acontecer e nós vimos mais ainda, porque a gente tem escrito o que aconteceu na época de Pedro e a gente tem também da decorrência de tempo que aconteceu. Deus ele já fez muita coisa, mas o maior milagre que Deus ele nos dá é o milagre da salvação. É a esperança de salvação, é a esperança que Cristo ele vai sim
voltar para nos buscar e para que a gente possa morar juntamente com o Pai. Se você crê, digita amém aí, tá bom? Às vezes a palavra de Deus nos últimos tempos ela tem sido muito. é, eu não sei nem como me expressar aqui. Mas ela não tem tido o. Como eu posso dizer? Não tem tido, enfim. Me fugiu a palavra aqui. Ao vivo acontece, né? Mas a palavra de Deus ela precisa ser valorizada. E ela não tem tido, nós não temos dado valor suficiente àquilo que Deus ele nos tem falado. Às vezes a gente valoriza muito mais ouvir uma coisa que um homem tem a nos dizer do que ouvir a própria voz de Deus. Então que venhamos valorizar aquilo que Deus ele nos entregou. Às vezes você está num momento de dificuldade e Deus ele quer falar com você, mas ele quer falar diretamente com você. E a gente não tem dado crédito suficiente à palavra de Deus. E Jesus ele está voltando, o rei está voltando. E ele vem para nos alertar que a gente não tem para onde ir. Só ele tem as palavras de vida. Não adianta, você pode procurar, enfim, outras denominações. Talvez você esteja na sua igreja e você não está confortável lá. Se você for para outro lugar que a palavra de Deus é pregada verdadeiramente, você vai ouvir a mesma coisa. E temos que estar também com o nosso coração aberto para ouvir aquilo que Deus ele quer falar com a gente. E não simplesmente filtrar. Filtrar aquilo que a gente quer ouvir. Deus talvez ele tenha falado conosco, mas a gente tem filtrado aquilo que ele tem falado. E filtrado somente aquilo que nos agrada e que nos apraz. Mas as coisas não funcionam assim. Então que venhamos despertar, venhamos buscar ao Pai. Aqui Pedro ele vai dizer logo no versículo João capítulo 6, verso 69. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eles estavam no início da igreja, era a igreja primitiva. E hoje nós, a gente é privilegiado, a gente já viu tanta coisa acontecer, a gente vive no tempo da graça. A graça já nos alcançou, Cristo já nos alcançou. Mas a gente não tem crido no Senhor e não tem conhecido o nosso Deus. Conhecido verdadeiramente quem é o nosso Deus. Que venhamos adorá-lo pelo que Ele é. E pelo que Ele fez por nós. Ele nos amou primeiro, Cristo nos amou primeiro. Antes da formação desse mundo já existia um plano de salvação para cada um de nós. O Cordeiro já estava preparado já. Ele só estava esperando o tempo para ser sacrificado. Jesus ele não quer mais sacrifício. Jesus ele já fez o maior sacrifício por nós. Ele quer obediência. Ele quer sinceridade. O sacrifício já foi feito. O sacrifício já foi feito naquela cruz. O único sacrifício que podia extirpar todos os nossos pecados e nos conciliar com Deus. Esse sacrifício já foi feito e Cristo, como Cordeiro vivo, sem mancha, foi levado ao matadouro e ali foi crucificado. Então Cristo já fez aquilo que ele precisava fazer por nós. E a gente precisa acreditar, a gente precisa confiar. A gente tem uma missão, né? A missão de levar o evangelho a pessoas que ainda não conhecem a Deus. E a gente está acomodado, a gente está conformado. Mas que nessa noite a gente venha fazer parte daquela multidão que segue a Cristo e que é comprometida com Cristo. Não simplesmente envolvida ou só porque Cristo ele tem operado milagres. Até porque milagres não necessariamente é indício de salvação. Ser uma pessoa bem-sucedida na vida, servindo a Cristo, não é necessariamente, e não é, na verdade, eu posso afirmar que não é um indício que você vai para o céu.
Você precisa ser obediente, nós precisamos ser obediente no Senhor, acreditar no que Ele pode fazer. Então que venhamos adorá-lo e servi-lo pelo que Ele é. Só Deus ele tem as palavras de vida. As palavras de vida que tanto nós precisamos ouvir. Ainda mais nessas épocas de desespero, que as pessoas estão com medo. As pessoas têm medo, mas nós temos fé, nós acreditamos no Senhor. E a nossa fé está firmada no Pai. Então, que venhamos adorá-lo e servi-lo e escolher onde a gente está. Que venhamos nos comprometer com o Evangelho de Cristo. Levantar a bandeira do Evangelho. Um versículo de Salmos que eu não vou me recordar diz assim: o Senhor é a minha bandeira. Então que viemos levantar a bandeira de Cristo. E eu acredito que isso que a gente está passando é uma lição. Tudo na vida é uma lição, mas o que a gente está vivenciando vai servir de aprendizado para a igreja, vai servir de despertamento para a igreja. Como a gente falou aqui no começo, a gente está com saudade dos cultos. A gente está com saudade dos cultos. E antes a gente não valorizava, não dava o valor devido aos cultos, mas hoje a gente está com saudade. É assim, né? As pessoas elas valorizam quando perdem, né? Então a gente teve que perder esse privilégio de poder congregar e adorar a Cristo para que a gente viesse valorizar isso. Que venhamos nos despertar. Eu acredito que Deus ele está aprovando a sua igreja. E a sua igreja está passando por um processo de despertamento, porque Cristo está às portas, Jesus está voltando. Como eu disse na última live, se a gente tem uma certeza, as pessoas dizem que a única certeza da vida é a morte, mas hoje a gente nem tem mais essa certeza. Talvez Cristo ele venha antes do que nós venhamos ser, enfim, recolhidos individualmente. Então a única certeza que a gente tem é que ele vem, ele virá e não tardará. Então que venhamos buscá-lo. Não temos para onde ir, então que venhamos concentrar todas as nossas forças e as nossas energias no Senhor. Porque Ele é o dono da nossa salvação, porque Ele tem aquilo que a gente precisa. Lembra que essa vida aqui ela é passageira e ela tem uma data de validade, mas Deus ele subsiste de eternidade a eternidade. Na matemática eu lembro que tinha, em cálculo, na matéria de cálculo, eu lembro que tinha quando a gente tem intervalos, né? E a gente nomeia esses intervalos. E eu lembro que tinha um intervalo de mais infinito até menos infinito. Era um intervalo enorme, bem grande. Enfim, que a gente não conseguia dimensionar, porque ia do mais infinito até o menos infinito. E sempre quando eu via isso nas aulas de cálculo, eu lembrava de Deus. Porque Deus é aquilo. É, simboliza Deus. Deus ele subsiste de eternidade até a eternidade. Então Deus ele sempre existiu e ele sempre existirá. Do menos infinito até o mais infinito, Cristo existirá. E nós temos uma vida com data de validade aqui. A carne ela perece, mas o espírito ele não perece. Ele permanece. Então que venhamos concentrar nossas energias, nosso pensamento no Senhor, porque Cristo é o nosso caminho. A gente não tem para onde ir, senão até Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, fora dele não há outro. Há muitas correntes que falam que se você fizer o bem, somente o bem, você vai ser salvo. Mas não, a Bíblia fala que é necessário confessar que Cristo é o Senhor. É necessário crer e ser batizado. Então não é suficiente somente fazer o bem. Igual, por exemplo, o Espiritismo prega, ou outras filosofias, enfim, que eu não vou citar nomes. Mas, enfim, tem outras correntes, enfim, outras religiões pregam que se você fizer o bem pro próximo, você vai ser salvo, você vai ter, enfim, uma vida excelente. Claro que sim, nós temos que fazer o bem. Mas isso não é suficiente para que a gente venha a alcançar a nossa salvação. É necessário acreditar e confiar no Senhor. E entregar a nossa vida verdadeiramente a Ele. Amém? Bom,
Eu queria só deixar mais um versículo aqui para finalizar e encerrar. Paulo também vai dizer em uma das suas epístolas, lá em Romanos, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Então eu não sei qual a dificuldade que você tem passado, eu não sei qual que são os seus problemas. Eu nem conheço boa parte das pessoas, inclusive, que estão aqui nessa live, que entraram. Algumas eu conheço, outras não. Mas Deus ele conhece o seu caminhar, o seu deitar e o seu levantar. Se você está aqui assistindo essa live, se você entrou nessa live, é porque Cristo ele te sustentou, é porque Cristo ele fez você habitar em segurança, você deitou, dormiu e acordou, porque Deus ele teve compaixão e misericórdia de você. Se estamos aqui hoje é porque a misericórdia do Senhor ela se renovou mais um dia sobre nossas vidas. E talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, um momento, enfim, que você precisa da misericórdia de Deus. E Deus ele deu uma chicoteada aí no seu lombo com essa palavra. Mas eu quero te dizer que nada pode, eu quero te lembrar na verdade que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Paulo disse isso, nem a fome, nem a peste, nem a nudez, nada pode nos separar do amor de Cristo. O amor de Deus ele é muito mais forte do que qualquer coisa. A Vitória aqui complementou Romanos 8. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Cristo ele te ama. E ele é Deus. Deus é Deus. E Deus sendo Deus, ele tem o direito de nos provar. Quem somos nós para brigar contra Deus, falar que a gente não pode ser provado porque a gente tem sido fiel? Deus ele é Deus e ele tem o direito de nos provar e ele nos prova o quanto e na medida que ele quiser. Então por isso é importante que venhamos estar firmados e alicerçados na presença dele. Não há outro caminho. Para onde a gente vai, a gente tem que ir para Cristo, porque Cristo é o caminho. Então é necessário que a gente esteja alicerçado e firmado, para que a gente possa suportar as aflições desse mundo, para que a gente possa passar pelas lutas e pelas provas, marchando e adorando ao Senhor, porque adorador ele adora independente da circunstância. Davi adorou, Davi estava de luto, ele rasga suas vestes e vai adorar o Senhor. Então que venhamos nos revestir da presença dele, que venhamos nos alicerçar na presença do Pai, para que possamos resistir e acreditar e ter fé. Nada pode nos separar do amor de Cristo. A gente só consegue internalizar essa mensagem quando a gente acredita naquele Deus a quem a gente serve. Por isso que a Bíblia vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente falou muito sobre milagre, sobre ver milagre. Abraão é considerado o pai da fé e isso foi imputado por justiça a ele, porque antes dele não tinha ninguém, não teve praticamente ninguém. Teve Noé, mas ele acreditou no Senhor. Ele teve fé no Senhor. Ele não viu nada do que a gente viu, mas quando Deus ele falou, Abraão acreditou e confiou no Senhor. Então que venhamos acreditar e confiar nele. Venhamos nos alicerçar, porque uma das certezas também da vida é que sim, as provas elas vêm sim, aí a gente precisa estar preparado para que a gente possa enfrentá-las. Um texto muito interessante também é o de Daniel 3, quando aqueles três homens eles são lançados na fornalha. Paz do Senhor, Kelly, tudo bem? Todos aqueles três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são lançados na fornalha. É lançado um edital, é lançada uma nova lei, que todos tinham que se prostrar e adorar o Deus de Nabucodonosor. E eles estavam ali, no meio de todo mundo. E aí eles faziam parte de qual parte da multidão eles faziam? Eles faziam parte da multidão que era comprometida com Cristo, comprometida com o Evangelho de Deus. E quando sai aquele edital, instantaneamente eles tocam um som de todos os instrumentos e as pessoas tinham que se prostrar. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, por ser comprometidos com Cristo e com o Evangelho de Deus,
eles não se prostram. E aí alguém denuncia eles porque a vida é assim. E aqueles homens eles não se prostram. E Nabucodonosor fala assim: olha, toca de novo. Toca de novo essa trombeta aí, porque acho que eles não escutaram. Aumenta o volume aí, porque eu acho que ele. Ou ele. E explica de novo, porque acho que eles não entenderam. E aí, enfim, o soldado vai lá e explica para eles que quando tocasse novamente o som da sambuca, do saltério, da harpa, enfim, de toda sorte de instrumentos, eles teriam que se prostrar. E eles falam, não, olha, eu entendi muito bem o que aconteceu aqui, eu entendi o que está acontecendo, mas eu não vou me prostrar, porque eu sirvo a um Deus vivo. E eu me prostro somente perante Ele. E eles falam, olha, você vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Eles, tudo bem, eu sirvo a um Deus vivo. Se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar, mas a gente vai permanecer fiel. E eles permaneceram fiel, eles acreditaram, enfim. Eles permaneceram fiéis a Deus. E eles tiveram fé, enfim. E Deus honrou a fé deles. Deus não era obrigado, Deus não seria obrigado a resgatá-los daquela fornalha. Mas pela fé que eles tiveram, Deus ele fez grandes coisas naquele lugar. Então que venhamos nos firmar no Senhor, para que a gente possa enfrentar as lutas, para que a gente possa enfrentar as provas, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentou. E também assim como Pedro, que conhecia o Evangelho e viu todo aquele povo indo embora, permaneceu diante de Cristo e falou e disse que não arredava o pé dali não. Ele falava assim: "Olha, eu não vou para lugar nenhum. Eu não vou arredar meu pé não, eu vou ficar perto de ti, porque só o Senhor tem as palavras de vida. Só o Senhor tem as palavras de vida. Nós temos visto e conhecido que só o Senhor é Deus. Então que venhamos consagrar a nossa vida, que venhamos nos alicerçar na presença do Pai, para que quando vier as provas, quando vier as lutas, quando vier as dificuldades, nós venhamos passar pelo vale ou pelo deserto, adorando ao Senhor, confiando no Senhor. Amém? Digita um amém aí, tá? Eu queria finalizar, essa mensagem tá finalizada. Acho que deu para entender, né? Deu para compreender. Nós temos visto muita coisa e nós precisamos acreditar no Senhor. A gente tem que conhecer verdadeiramente a Cristo. Assim como Pedro ele conheceu, Pedro ele viu e acreditou no Senhor. Pelo que ele tinha visto, por tudo aquilo que tinha acontecido. Então quando vem a dificuldade, quando a tempestade chegar até a tua porta, você venha permanecer de pé, porque você conhece o Deus a quem tu serve. E você está alicerçado e firmado, tá bom? Então permaneça fiel ao Senhor, independente. Agora que a gente está tendo mais tempo disponível com essa quarentena, busca orar mais. Orar é hábito. Orar é um processo. É uma coisa que você tem que criar o hábito. Igual, por exemplo, talvez você acorde aí todos os dias e você tenha um hábito. Você tem o hábito de pegar o seu celular, já checar as mensagens do WhatsApp, ver as notificações do Instagram, do Facebook. O que aconteceu? Por que você faz isso? Porque você criou um hábito e você está preso nesse hábito. Talvez você dá bom dia para você acorda e dá bom dia lá no WhatsApp para várias pessoas, mas você se levanta, começa o seu dia e nem dá um bom dia para Deus, né? Nem agradece a Deus porque você acordou com saúde para mais um dia, para enfrentar mais um dia. Então que venhamos também criar esse hábito, o hábito de orar. Talvez eu não tô falando, você pode, talvez você, enfim, cada pessoa vive numa situação diferente, ora em pensamento, ora um pouquinho, ora um minuto. Começa orando um minuto se você não ora nada. Amanhã você ora 2 minutos, depois de amanhã você ora 3 minutos. Aí eu tenho certeza que se você fizer isso durante uma semana, na outra semana vai ser automático, você vai orar. Você vai acordar e você já vai orar automaticamente. Você vai criar esse hábito.
Então cria o hábito de falar com Deus, cria o hábito de, de ter contato com Deus, de ter intimidade com o Senhor. Cria o hábito de ler a palavra de Deus. É, Tem textos que são muito complicados, são muito difíceis de entender. É verdade, sim, eu concordo. Às vezes também a linguagem não ajuda, às vezes tem que pegar algum dicionário para entender algumas palavras, enfim, e a colocação que ela está sendo feita. Mas se você acha a Bíblia difícil, começa a ler a Bíblia pelos livros que você julga mais fácil. Então lê um livro de Salmos, que é um livro que você vai ler e entender. O livro de Salmos, por exemplo, os Salmos que Davi escreveu, muitas das vezes são situações que ele viveu. Então, se você ler, eu tenho certeza que Deus ele vai falar contigo. Se você começar a ler, você vai também criar o hábito e você vai criar o hábito de procurar. Se você não entendeu ali, você vai parar um minuto o que você está fazendo e ir lá e pesquisar para que você possa entender. Como a Ariane acabou de dizer aqui, um momento com Deus transforma o nosso dia. Sim, é verdade, eu concordo plenamente. Acho que é super importante. Cria esse hábito. Você vai ver como vai mudar. As coisas vão ser. Ou seu dia vai fluir. Talvez você vai chegar num dia extremamente difícil. Mas se você já tiver falado com Deus, mesmo estando num dia extremamente difícil, você vai ficar tranquilo e tudo vai estar sob controle. Amém? Então faça isso, comece fazendo isso, é importante. A gente precisa ter comunhão com Deus. E, e também com os nossos irmãos, a gente está em quarentena, faz uma videochamada para perguntar como que seus amigos estão nesse momento, enfim. Traz uma palavra para eles, uma mensagem, enfim. Deixa Deus te usar também, tá bom? Enfim, assim como eu fui alcançado nesse final de semana, Deus usou duas pessoas para falar comigo e eu fui alcançado. Deixa Deus te usar também. Que eu tenho certeza que tem mais pessoas que estão necessitadas e precisadas disso. Amém? É isso. Antes eu queria fazer uma oração, não vão embora, tá? Eu queria fazer uma oração para finalizar, mas antes de fazer a oração eu queria dizer que, para que vocês ficassem de olho, enfim, nos stories aí do GGA e também das pessoas que são do GGA, porque a gente está compartilhando tudo pelos stories, enfim, vai ter mais lives, né? Porque, enfim, enquanto as igrejas estiverem fechadas, a gente vai continuar aqui adorando, se alimentando da presença de Deus, em comunhão com os nossos irmãos. Individualmente, lendo a Bíblia, lendo a palavra, e orando a Deus e também em comunhão com os nossos irmãos aqui, ainda que seja uma comunhão virtual, tá? Então, fica atento, eu já vou anunciar que sexta-feira vai ter live e domingo também vai ter live. Então, já anota aí na sua agenda o horário, vai ser sexta-feira vai ser às 19 horas, então já anota aí na sua agenda, sexta 19 horas, põe um alarme para despertar aí um pouco antes para você já conectar aqui no Instagram do GGA. Eu acredito que você vai ser muito alcançado por essas palavras que vão ser pregadas aí ainda, tá bom? Então, feito isso, dado esses recados, vamos finalizar com uma oração, vamos entregar esse culto para Deus, né? Porque a gente prestou um culto para Deus. Peça para que Deus ele venha colocar essas palavras no seu coração. Essas palavras elas foram lançadas como uma semente, tá? E essa semente, para ela poder crescer e dar fruto, precisa ser regada. Então, peça para que Deus venha regar o teu coração nessa noite. A semente já foi lançada, já foi semeada. Mas quem dá o crescimento é Deus. Então, peça para que essas palavras venham entrar no teu coração e venham, enfim, dar frutos. Amém? Dá tempo sim ainda de fazer a live. Eu entrei exatamente Quer dizer, fazer a oração. Eu entrei exatamente às 7, então tem 5 minutos aqui. Eu vou ser breve, tá bom? A Bia pediu oração pelo Nelson, amém? Um amigo de um amigo dela tá precisado de oração.
esse amigo dela se chama Nelson e ela pediu oração pelo Nelson, tá? Então orem pelo Nelson quando vocês, enfim, nas suas orações, não somente nessa, mas orem por ele, tá bom? Orem também pelas pessoas que, enfim, se aceitaram Jesus, né? É um tempo bem difícil, né? Todo começo é difícil e talvez a falta de união física, enfim, de proximidade é difícil. Então orem para que Deus venha dar força a essas pessoas, tá bom? Então vamos orar, agradecer a Deus e entregar esse culto nas mãos dele. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa mensagem, que o Senhor venha continua abençoando as nossas vidas e que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, meu Pai, que participou, que ouviu e que comeu um pouquinho desse pão, ó Pai. Que o Senhor venha visitar, meu Pai, o lar de cada um, meu Pai, cada família, cada lar, meu Pai, que tá representado aqui através de cada pessoa. Deus, que o Senhor venha alcançar essas vidas, meu Pai, esses lares, venha trazer paz, alegria, meu Pai, e venha trazer renovo e força para o teu povo, ó Deus. Que o Senhor venha nos dar graça, meu Pai, para que possamos vencer, meu Pai, as dificuldades, ó Deus. E que o Senhor também venha aumentar a nossa fé, meu Pai, para que venhamos buscar mais e mais a Ti, ó Deus. Venha nos alicerçar, Deus, na Tua presença, ó Pai. Venha nos revestir, Deus, com a Tua armadura celestial, ó Pai, para que possamos sobreviver, meu Pai, a todos os ataques do adversário, a todas as lutas, a todas as provas, meu Pai, a tudo aquilo que vier sobre nós, ó Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer nessa noite, meu Pai, nessa hora e nesse momento. Abençoa o Teu povo, ó Pai. Que venhamos concentrar o nosso caminho, a nossa força, meu Pai, em Ti, ó Deus. Não temos para onde ir senão para Ti, ó Pai. Tu tens as palavras de vida e Tu és o caminho, a verdade e a vida, ó Pai. Não adianta a gente correr com nossa própria força. A gente tem que. A nossa força está em Ti, Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer nessa noite, ó Deus. Que o Senhor venha fortalecer a vida de cada um, ó Pai. Venha visitar o Nelson, ó Pai, que a Bia pediu oração. Que o Senhor venha visitá-lo onde ele estiver, meu Pai. Eu não sei qual que é a necessidade dele, ó Pai, mas o Senhor tudo sabe, tudo conhece, ó Deus. Que o Senhor venha alcançá-lo, ó Deus, nessa hora, meu Pai. Que o Senhor venha enviar os teus anjos, ó Pai, de poder, de graça, meu Pai, de misericórdia até a vida dele. E que ele venha ser alcançado, ó Pai, pela tua misericórdia, ó Deus. Que o Senhor venha dar o escape, ó Deus, e dar a cura a ele, meu Pai. Cura aquela vida, meu Pai, repreende todo o mal, meu Pai, toda enfermidade, toda seta que foi lançada sobre aquela vida, ó Pai. Que o Senhor venha dar vitória, ó Deus, a vida do Nelson, que o Senhor venha abençoar o teu povo, que o Senhor venha nos abençoar, meu Pai. Abençoa todo o grupo GG, abençoa todos aqueles que nos têm ajudado, meu Pai, para que essas lives venham acontecer. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado a todos que participaram. Fiquem com Deus, que a paz de Deus ela venha estar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu lar, tá bom? Fiquem com Deus e continuem acompanhando aqui as nossas chamadas, porque vai ter mais lives, tá bom? Então, é isso. Paz do Senhor, boa noite a todos e bom descanso.